porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu nesta terça-feira o bloqueio de perfis nas redes sociais de investigados no inquérito das fake news, determinado na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Para Toffoli, os responsáveis por páginas que difundem manifestações de maneira oculta ou através dos chamados robôs, com ataques a instituições e ataques à democracia, devem ser responsabilizados, assim como seria feito com acionistas de plataformas tradicionais de comunicação, se o mesmo estivesse sendo feito por eles. O ministro afirmou ainda que o Poder Judiciário existe para suprimir conflitos e salientou que o Supremo cumpre esse papel e atua como um editor de uma nação inteira. Vejam só. Toffoli usou como exemplo o editor de um jornal que decide bloquear a publicação de uma notícia mal apurada ou até com inverdades. Ele citou que todo veículo de comunicação tem uma censura interna e que todos têm código de ética, códigos de conduta e de compromisso a serem respeitados. As falas de Toffoli foram durante um webinar sobre liberdade de expressão promovido pelo portal 360, Poder 360, e pelo Observatório de Liberdade de Imprensa do Conselho Federal da OAB. Constantino Toffoli, editor do Brasil. Pois é, né, Paulo? Essa fala que alguns estão chamando de infeliz, para mim não é só infeliz. Ela é reveladora da mentalidade autoritária vigente no Supremo Tribunal Federal de hoje, né? O que ele está dizendo ali é que ele tem o poder da caneta de dizer o que pode ou não passar pelo filtro, né? Porque o papel de um editor é isso, é cortar texto, é indicar mudança, é vetar eventualmente o que vai ser publicado, sendo que a comparação é esdrúxula, porque ele está falando de empresas privadas, são veículos de comunicação que têm donos, que tem uma linha editorial, que tem uma opinião. O Supremo Tribunal Federal não tem nada disso, ele tem que seguir a Constituição, ele é o guardião da Constituição. Então, essa fala é temerária, porque ela mostra justamente o que essa turma que está hoje no Supremo pensa em relação à liberdade de expressão e ao seu papel, né, de guardião da Constituição. Para eles isso não existe, eles são ativistas que querem ter um filtro e decidir o que pode ou não ser publicado. Né? Quem colocou eles como editores da nação? Eu posso trocar de editor, aliás, eu o fiz recentemente por divergências várias. Né? Eu sou livre para trocar de editor. Eu não sou livre para trocar de ministro do Supremo. Né? Nós até temos um instrumento legal para isso, que é muito pouco provável, infelizmente, que é ir pressionar os nossos supostos representantes no Senado para colocarem em votação um impeachment de um ou dois ali, pelo menos, ministros do Supremo. Acho que seria fundamental isso para o país hoje. Enquanto isso não vem, a gente está aturando aí, muitos, na minha opinião, de forma negligente, passiva, cúmplice até, esse avanço do arbítrio do Supremo. Né? E por quê? Porque os alvos são bolsonaristas. Então a gente vê gente da própria imprensa passando pano, fazendo vista grossa diante desse descalabro que é a verdadeira ameaça à democracia hoje. A ameaça à democracia não vem do governo federal. O máximo que os isentões aceitam é falar que de um lado tem autoritarismo no Supremo e do outro isso alimenta o autoritarismo bolsonarista. Qual é a medida concreta do governo federal? Não confundir com arroubos retóricos. Qual a medida concreta do governo federal que sinaliza na direção do autoritarismo? Não tem. Agora, do Supremo eu indico várias, como inquérito legal, prisão, intimidação, o editor da nação, né? Então isso tudo é muito grave, muito grave. E a gente sabe que tem gente fazendo vista grossa porque o alvo é de direita. Veja que a Datafolha publicou hoje que 4 vezes mais contas de direita são canceladas do que contas de esquerda, são censuradas nas redes sociais. Já existe esse filtro por pressão, né? E eles ainda querem colocar como editor o ex-advogado do PT. Seria cômico não fosse tão trágico. Thaís Oyama. Paulo, assim como o ministro Paulo Guedes, apesar de ser PhD por Chicago, não parece ser muito bom de cálculo, todo mundo sabe que tampouco o ministro Dias Toffoli é bom de oratório, pelo menos não é o melhor talento dele, né? Mas se é para fazer comparações esdrúxulas, eu tenho uma também, mas para falar sobre a prisão de blogueiros e a censura no Twitter. É como se o editor recebesse uma matéria que ele considera ofensiva a ele, e daí ele pega, tira a cadeira do repórter, tira o celular do repórter, tira o computador do repórter e ainda tranca o repórter no banheiro.
Foi isso que fez o ministro Alexandre de Moraes no âmbito daquele inquérito aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli. E aí eu concordo com o Constantino. Essa fala dele, além de muito ruim, é também muito reveladora do que ele pensa sobre liberdade de expressão e censura. O ministro Dias Toffoli, que felizmente está deixando a presidência do Supremo Tribunal Federal em breve. Azedo. Olha, essa discussão é uma discussão, vamos dizer assim, que veio desde da Carta, né, dos Estados Unidos, lá do debate dos federalistas, sobre direito de opinião e liberdade de imprensa, né, que são coisas parecidas, mas não são iguais, né? Quando o Toffoli fala o que ele disse, quer dizer, eu acho que ele extrapola, vamos dizer assim, o universo das atribuições dele, porque não existe censura prévia numa ordem democrática. A discussão é a posteriori. A discussão é se alguém falou coisas atrozes, quem é responsável por isso pode ser punido se houver demanda em relação a isso. Se ele falou mentira, se ele caluniou, né? Mas para isso existem regras constitucionais. A gente não pode... Essa aí é uma questão que não pode haver uma zona de sombra na jurisprudência. Isso é uma coisa que está muito clara na Constituição brasileira. Então, assim, eu acho, concordo com o Constantino e a Thaís, de que houve aí vamos dizer assim, um excesso do ministro presidente do Supremo, né? Se foi uma frase infeliz ou se é uma postura doutrinária dele, nós vamos ver isso quando essa questão for a voto do Supremo. Eu também não vou pré-julgar, vou esperar a decisão no Supremo. Quando for a plenária, a gente vai ver.